Na aula passada nós estamos a falar de potência de expoente fracionário, principalmente na radiciação. Sejam bem-vindos ao canal, eu desde Lens Ensina, subscrevam-se no canal e compartilhem o canal ativando o sino de notificação para que o canal seja mais forte e produza mais qualidade e conteúdos. Então, continuando para o nosso conteúdo de hoje, vamos ver algumas propriedades da potência já estudadas no conjunto dos números racionais que salientar que são, ou seja, são válidas, né? Posso dizer que mantém-se válida nas potências de expoentes fracionárias. Então, temos um caso aqui em que 3, por exemplo, né? Vou colocar aqui um pontinho para sublinhar, né? 3 elevado a 2 sobre 3 vezes 3 elevado a 2 sobre 3. Assim, isso será igual. Se formos olhar aqui, temos o sinal de multiplicação. Então, temos multiplicação de potências com a mesma base e com o mesmo expoente. Ou podemos dizer também que pode ser um caso em que os expoentes são diferentes. Então, o que se faz aqui é a coisa mais simples que você não pode esquecer. A primeira coisa é manter a base. Essa aqui nós já sabemos que é base. Na aula anterior isso já expliquei. Que isso aqui é base e esse todo é expoente. Então mantém-se a base e adicionam-se os seus expoentes. Então fica 2 sobre 3 mais 2 sobre 3. Será igual a 3 elevado a... Aqui temos no expoente, temos a adição de duas frações com o mesmo denominador. Primeiro é manter o mesmo denominador e somar os seus numeradores. Assim, e temos o resultado como 3 elevado a 4 sobre 3. Quando chegamos até esse ponto mais fácil, é colocarmos na forma de raiz. Então, vamos colocar assim, escrevemos. A nossa base aqui vai ficar aqui como radicando e o nosso expoente é 4 sobre 3. Então, o numerador fica como expoente do radicando e fechamos aqui a raiz e o nosso denominador fica como índice. Então, fica raiz cúbica de 3 elevado a 4. Assim, quando as bases forem iguais. Vamos ver um outro caso em que temos 2 elevado a 5 sobre 3 a dividir por 1 sobre 3, que será igual a... Aqui temos divisão de potência com a mesma base, diferença de expoentes. Então, o que nós vamos fazer, que você não pode esquecer sempre, é manter a base e subtrair os seus expoentes. Assim, continuar a escrever os seus expoentes, mas com o sinal aqui menos 1 sobre 3. Assim como fizemos na multiplicação. Na multiplicação mantemos a base e adicionamos. Quando é multiplicação, adicionam-se. Mas quando é divisão, subtraem-se. Atenção, aqui deve-se subtrair. Então, vamos ter 2, que é esse aqui, e temos aqui a subtração de duas frações com o mesmo denominador. Vamos manter o mesmo denominador e subtraímos os seus numeradores. Assim, 5 menos 1 sobre 3. Isso vai ser igual a 2, traço de fração aqui em cima e manter o mesmo denominador. E aqui dá 4. 5 menos 1 dá 4. Então, temos aqui raiz, índice da raiz, assim. E temos aqui 2, este vai ficar aqui. O numerador fica como expoente do radicando. E o denominador fica como índice. Então fica raiz cúbica de 2 elevado a 4. Se você quiser determinar aqui, pode determinar. E podemos olhar ainda mais outro caso em que temos 5, né? 5 elevado a 2 sobre 3 vezes
3 elevado a 2 sobre 3, que vai ser igual a... Aqui temos multiplicação de potência com bases diferentes, mas com o mesmo expoente. Então, a situação é que fica, multiplicam-se as bases e mantém-se o mesmo expoente. Fica assim, 5 vezes 3 dá 15. Assim, elevado a 2 sobre 3. Isso também na forma de raiz, vamos ter aqui 15 elevado a 2. Aqui o nosso índice é 3, fica aqui raiz cúbica. Assim. E também vamos ter um outro caso, né? Que vamos ter que sublinhar aqui, que não podemos esquecer. É que 5 elevado a 1 sobre 3 a dividir por 3 elevado a 1 terço, ou 1 sobre 3, que será igual a... Também temos divisão de potências com base diferente, mas com o mesmo expoente. Também é muito simples, é só fazer 5 a dividir por 3, tudo isso elevado a 1 terço, que vai dar igual a... Esta forma de escrever, posso escrever sob forma de fração. Então fica traço de fração, quem fica no numerador é o primeiro número, que é o 5. Quem fica no denominador é o segundo número, que é o 3. Mas tenho que usar parênteses, não posso dispensar o uso de parênteses, tenho que incluir aqui. Então fica assim. Fica 1 elevado a 3. Então fica 5 sobre 3 elevado a 1 sobre 3. Por que eu usei parênteses? Porque se eu dizer assim, vou usar com rascunho, peço para vermos aqui. Se eu dizer assim, 5 sobre 3 elevado a 1 sobre 3. Aqui significa que quem tem expoente é o numerador, é este aqui só. Esse 3 não está com esse expoente, então é bom usar parênteses. Aqui, usamos parênteses. Ok? Podemos voltar ao nosso caso, em que aqui vai dar 5 sobre 3, ele vai dar 1 terço, que vai ser igual a raiz de traço de fração, 3, aqui 5, tudo isso elevado a 1, o nosso expoente. Aqui o índice é 3, então fica a raiz cúbica de 5 sobre 3. Então assim. Indo mais para frente, temos um caso aqui, que vamos ultimar com ele, 7 elevado a menos 3 sobre 5, que será igual a quanto? Então, aí entra uma questão. Agora, como é que eu vou fazer isso? Aqui não pode criar dúvidas tão enormes sobre o expoente negativo. Esse aqui podemos chamar de potência de expoente negativo. Então, aqui é muito simples. Primeiro, faz-se o inverso da base e o expoente passa a ser positivo. Então, qual é o inverso da base? Qualquer número tem denominador 1, né? Posso usar aquele rascunho aqui anterior. Qualquer número tem denominador 1. Por exemplo, se eu escrever aqui 5, significa que ele está constituído por 5 sobre 1. Qualquer número tem denominador 1. Então, se usamos esse conhecimento, então podemos aplicar aqui a mesma regra de que 7 sobre 1 podemos inverter, né? Ser assim. Inverter significa trocar o que está embaixo para cima, o de cima para baixo. Então fica 7 sobre 1. É isso, né? Seria assim, lógico. Apenas estou a demonstrar para aqueles que possam perceber essa parte. Sobre 5, assim. Então, inverter seria escrever 1 sobre 7, trocar o 1, passar para no 7 passar para 1. Então, e incluir o uso de parênteses. Então, na medida que eu vou fazer toda essa mudança, tenho que multiplicar o expoente por um sinal negativo. Eu vou escrever aqui 3 sobre 5, assim, que será igual a 1 sobre 7 elevado menos vezes menos. Então, eu vou dar aqui mais 3
sobre 5. Assim, vai ser igual a 1 sobre 7. Posso escrever sem o sinal mais, posso escrever 3 sobre 5. Então, passo na forma de raiz. Passando na forma de raiz, vai ficar raiz de 5 de 1 sobre 7 elevado a 3, assim. Então, é assim como nós podemos trabalhar quando temos potência de expoente negativo. Temos um exercício aqui que vamos resolver, né? Esse que eram propriedades que eu estava a explicar a partir de números. Então, um exemplo, né? Um exemplo. É para calcular aqui, né? Tem aqui 4 elevado a 7 sobre 3 vezes 4 elevado a 5 sobre 3. Tem aqui 4 elevado a 7 sobre 3 vezes 4 elevado a 5 sobre 3. Então, para este caso é muito simples. Podemos trazer aqui outra linha que é B. Também depois dessa, para calcularmos, aqui temos 3 elevado a 7 sobre 2 vezes 3 elevado a 1 sobre 2. Aliás, aqui 3. Vou colocar aqui 3. Assim. Vou colocar aí 3. Tem uma linha B. Então, vamos resolver aqui onde temos espaço. A linha A vem 4 elevado a 7 sobre 3 vezes 4 elevado a 5 sobre 3. Isso será igual a quanto? Temos aqui multiplicação de potência, aquela primeira propriedade, né? Que eu estava a explicar lá atrás. Então, temos multiplicação de potência com a mesma base e com o mesmo expoente. Então, podemos manter a base e adicionamos os seus expoentes. Fica aqui 7 sobre 3 mais 5 sobre 3. Isso vai ser igual a 4 elevado a 7 mais 5 sobre 3. Vai ser igual a 4 elevado a 12 sobre 3. E isso vai ser igual a, na forma de raiz, podemos passar assim. Vai ser raiz cúbica, se o denominador passa como índice, fica raiz cúbica de 4 elevado a 12. Assim. Para a linha A ficaria assim o resultado. Para a linha A ficaria assim o resultado de 12. Então, para a linha B, vamos resolver no próximo vídeo. Vai ser como o nosso exercício e acompanhe o vídeo até no fim. E deve compartilhar e subscrever seu canal. Até o próximo vídeo para a linha B.